Então, segundo Tessalonicenses, capítulo de número 3, no versículo de número 3, diz assim, olha, mais fiel é o Senhor, que vos confortará e guardará do maligno. Irmão, você nunca sabe, na verdade, quando é uma atitude do diabo. O diabo, às vezes, eu tenho isso no meu coração, a minha caminhada toda com Jesus. O meu pastor, eu nunca me esqueci disso, né? É o que eu te falei que eu guardo. Meu pastor dizia que o diabo, quando ele não vem fazendo barulho, arrebentando, eu sou capeta, bate palma lá na sua casa, tem um trem vermelho lá, soltando fumaça, fedendo enxofre, nada disso. Meu pastor dizia assim, olha, ele vem, Ayrton, com sapatinhos de veludo. Você sabe o que quer dizer essa expressão? Você não ouve o barulho, você não sabe. Mas quando você abre os olhos, às vezes, é tarde. Pastor, mas eu, por exemplo, no meu caso, eu busco a Deus. Será que tem alguém aqui que buscava mais a Deus do que o Senhor Jesus? Eu acredito que não, irmãos. Nem eu, nem você. Se juntar todo mundo, não vamos ficar para trás ainda. Amém, Jesus? E ele não tentou Jesus? E ele tentou Jesus de que forma? Mostrando para Jesus que aquela atitude que, porventura, se ele tomasse, seria correta. Olha, está com fome, né? 40 dias, 40 noites jejuando, então mande que essas pedras se transformem em pães. O que tem a ver, poxa vida? Tem nada, eu estou com fome e eu posso falar, nem só de pão viverá o homem. Aí chega para Jesus, irmãos, mostra lá todos os reinos, tudo, a glória deles, diz, só tudo isso te darei, se prostrado me adorares. E Jesus disse, olha, somente adorarás o Senhor teu Deus, somente a Ele prestarás culto. Leva Jesus no pináculo do templo e diz, olha, atira-te daqui para baixo, porque está escrito, aos teus anjos dará ordem. Quer dizer, ele mostra para mim e para você que aquela atitude às vezes é até perfeita, é o que Deus quer e na realidade não é o que Deus quer. A Bíblia diz aqui, olha, mais fiel o Senhor que vos confortará e guardará do maligno. Eu sempre falei aqui para vocês que eu já tive inúmeros casos a respeito disso. Pessoa chega para mim e diz, olha pastor, quero dizer uma coisa para o senhor, Deus falou no meu coração, então eu vou falar uma coisa para cada um de vocês aqui agora, se Deus falou no teu coração, o Ayrton aqui é 9 fora nada. Peraí, se Deus falou, eu vou meter meu bico aonde aí? Eu vou interferir em quê? Se Deus falou, você está me procurando para quê? Se Deus falou, vai dar tudo certo. Não, Deus, uma vez uma pessoa disse para mim, pastor, Deus me mostrou. Eu falei, olha, eu não acredito que seja Deus que tenha te mostrado. Que isso, o senhor está duvidando da palavra de Deus? Não, de jeito nenhum, certo? Só que eu já conheço nessa minha caminhada, irmãos. Quando Deus mostra, ou quando Deus faz, a Bíblia diz que as bênçãos de Deus, o que elas fazem, irmãos? Enriquecem, fazem você crescer e não acrescentam o quê? Dores. Isso é bíblico, é palavra de Deus. Está acrescentando dores? Está. Não foi Deus. Não foi Deus, está contra a palavra. Está gerando conflito? Tá, não é Deus. Olha isso aqui, mais fiel Senhor, que vos confortará. O que é confortar? Uma pessoa confortada, ela está tribulada ou ela tem paz na vida? O que você acha? Ela tem paz. Ela tem paz, ela anda em paz. Ela pode estar no meio do deserto, ela pode estar enfrentando uma adversidade muito grande, ela pode estar assim com aquela afronta gigantesca na cara dela, mas ela está sendo confortada, ela tem paz. Ele disse, e guardará do maligno.
E às vezes a atitude que você toma é uma atitude para ser guardado do maligno. Então eu não posso deixar essa fidelidade aqui do Espírito de Deus agir em favor da minha vida. Eu tenho que deixar ela agir, eu não posso negar ela agir em favor da minha vida, eu tenho que deixar ela agir em favor da minha vida. Dá uma idazinha à volta nos Salmos de número 19. Salmos 19, versículo de número 7. A lei do Senhor, lei é a palavra. A lei do Senhor, ela é o que, igreja? Perfeita. Meu irmão, Deus não vai te enganar. Deus não vai te enrolar. Deus não vai te colocar num lugar errado ao qual Ele não queira. Só que existe a vontade permissiva de Deus. Eu te falei uma vez que eu vim, na época, isso foi um aprendizado na minha vida, assim, tremendo, né? Mas gigantesco. Eu fui mandado para o Uruguai, abrir a igreja eu abri Santana do Livramento, Rivera, toda aquela fronteira ali, tá? E depois eu larguei tudo e vim embora. Missionário conversando comigo em São Paulo, disse: Ayrton, eu vou te mandar para abrir a igreja em Presidente Prudente. E eu falei: nossa, missionário do céu, misericórdia, mano. 44 horas de viagem de lá para cá, eu vou voltar para Prudente agora? O missionário olhou para mim e disse: você tem alguma sugestão? Eu falei: eu tenho. Ele falou: fala para mim que eu quero te ouvir. Eu falei: missionário, aqui na Penha não tem igreja, eu abro a igreja da Penha. Ele falou: vai lá. Tá tudo bem? Eu falei: tudo certo. Olha, foi a igreja que mais rápido eu abri na minha vida. Eu nunca consegui abrir uma igreja tão rápido quanto a igreja da Penha. Eu e a Wanda junto, ia lá, inaugurou a igreja. Dia da inauguração, o pastor Jaime esteve lá, o pessoal da sede esteve lá, que na época a nossa sede era na Praça da Sé, e foi uma festa, irmãos. Então aí depois da festa, né, nós continuamos. 6 meses depois, ao invés de orar pela Penha, eu orava contra a Penha. Não é contra, né, irmãos? Mas eu dizia: Deus, se o Senhor não me colocou aqui, tem a vontade de Deus? Tem, mas tem a permissiva, que é aquela que Ele não quer, mas se você quer, Ele não vai interferir. E olha, meu irmão, gerou em mim dores, gerou em mim conflitos, gerou em mim apertos, gerou em mim dores, gerou em mim tristezas por não ter obedecido a palavra de Deus. E você quer mais? Vou te contar mais. Um dia o missionário me chama e diz: Ayrton, eu vou transferir você. Eu estava orando para isso, mas ele chegou e disse: eu vou te transferir. Eu vou trazer o pastor X, que está em Araçatuba, para a Penha, e você vai e assume Araçatuba. Eu falei: nossa, missionário, eu vou para Araçatuba? Ele só olhou para mim assim e disse: Ayrton, dessa forma, assim, com o dedinho dele assim, ó, não diga mais não ao Espírito de Deus. Pronto, irmãos. Foi a facada certeira no meu coração espiritualmente. Falei: missionário, esquece tudo que eu falei, estou indo agora. Saí lá fora, um pastor disse: você foi transferido? Falei: fui. Você vai para onde? Para Araçatuba. Pelo amor de Jesus. Falei: pastor, aquilo que foi maldição para você vai ser bênção para mim. Cheguei em casa, falei com a Wanda, fizemos a oração. 14 anos em Araçatuba. Araçatuba virou regional comigo, para a glória de Deus. Eu tenho que estar naquilo que é perfeito diante dos olhos do Espírito de Deus. Não é o que é perfeito para mim, o que eu acho, o que eu quero. Porque se é o que eu quero, por que eu aceitei Jesus? Por que eu quero viver a vida de Jesus?
Olha, eu ia viver minha vida normal, do jeito que eu vivia lá, já era uma bagunça mesmo, e acabou e pronto. Então ele diz aqui, olha, a lei do Senhor é perfeita e refrigera, amém? A alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. O que é refrigério para uma alma? É uma paz, é uma tranquilidade. Aquele dia que está muito calor, você está com muita sede, você vai lá e toma aquela garrafa de água que aquilo desce, que você não sabe, aquilo desce realmente redondo, né? Aquilo é um refrigério. Você está com uma fome violenta, você senta e come aquela comida, né? Por mais simples que seja, aquilo desce redondo, é um refrigério. A palavra do Senhor é dessa forma. Se há alguma coisa dentro de mim, gerando conflitos, foi até uma palavra que o missionário deu aqui, na quinta-feira, que está lá em Gênesis. Você quer ver uma coisa? Na hora eu peguei ela aqui, hoje eu já dei uma estudadona violenta nela de madrugada, é Gênesis 17, acho que é 17, quer ver? Está aqui. O Senhor Deus vem e bate um papozinho com Abraão. Ele vem e se manifesta a ele e diz assim, olha, 17:1. Sendo, pois, Abraão da idade de 90 anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse-lhe: eu sou o Deus, o que, igreja? Olhem para mim. Quem aqui acredita que Deus é todo poderoso, diga amém. Amém. E por que está tendo conflitos dentro de você? Perturbações, tristeza, ansiedade, amargura, aperto no teu coração. Por que você está encontrando dificuldade de continuar na tua caminhada com Jesus? Ele é o Todo-Poderoso. O que Ele não faz por você? Ah, pastor, mas o senhor entende que... Não, eu não entendo, irmãos. O que eu entendo é o que termina aqui o versículo. Ele disse, olha, eu sou Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Abraão, eu não tenho problema, quem tem problema é você. Quem está fazendo a besteira aí é você, não sou eu não. Então anda na minha presença, anda. Você quer mudar? Bom, pastor, eu vou tomar atitude. Não, não é eu vou tomar atitude, irmãos. O que a palavra de Deus diz? O que a palavra de Deus ensina? O que o Espírito de Deus está me ensinando? O que é que meu Deus quer de mim? Não, eu vou. Uma vez até um pregador disse para mim, pastor, eu vou para as cabeças. Eu falei, eu não vou não, irmão. Eu não vou não, eu vou na direção do Espírito de Deus. Entendeu? Eu tenho uma pessoa, tem um personagem da Bíblia aqui, irmãos, que eu tenho ele como um exemplo assim, ó, tremendo, Davi. Você pega a história de Davi, você aprende a vir. Olha, se acabar com toda a Bíblia, só deixar a história de Davi já é o suficiente. O cidadão não dava um passo se ele não perguntava para Deus. Ele não tomava uma atitude se Deus não confirmasse no coração dele. Ah, Deus confirmou, ele foi lá e perdeu a batalha. Bom, então que confirmação é essa? Se ele confirma, ele vai ganhar a batalha. Se ele confirma, ele vai ter paz. Se ele confirma, ele vai ter alegria. Amém, Jesus? Ele disse, olha, Abraão, anda na minha presença, você é perfeito. Você não tem filhos, você não tem herdeiros, não é por minha causa, o problema está em você, não está em mim. Então, olha aí o que você anda fazendo, qual é o passo que você anda dando, entendeu? Você não se arrebentar depois. Então, a palavra de Deus diz aqui, olha, versículo 7, 18:7 do livro de Salmos. A lei do Senhor é perfeita, não existe erro, não existe falha na Bíblia, não tem dolo na Bíblia, não tem vício, não tem nada, tá certo? E refrigera a alma, ela te traz paz, ela te traz alegria, né? Você fica confortado com ela. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria a quem, igreja? Aos simples.
Volta a Bíblia para o Novo Testamento, o livro de 1ª carta aos Coríntios. 1ª carta aos Coríntios, capítulo de número 1. Versículo de número 9. Na sua Bíblia aí, como é que começa? Como é que está escrito, igreja? Já começa dizendo que fiel é quem? É Deus. Amém? Pelo que fostes chamados para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Você está vendo para que você foi chamado? Por isso é que eu digo para vocês, irmãos, às vezes a pessoa diz, pastor, eu vou servir a Deus do meu jeito. Fica em casa. Eu não tenho problema nunca de falar dessa forma contigo. Porque não vai mudar nada, não muda a tua vida, não muda a tua casa, não muda a tua família, não muda nada. Pelo contrário, vai ficar até pior. Porque aí, por conhecer, por ouvir a palavra e conhecer a palavra, por ela você será julgado. E o julgamento pelo conhecimento é severo. Não, eu vou levar a minha vida com Deus, eu vou do jeito que eu acho. Não é do jeito que você acha, é do jeito que a palavra de Deus acha. Evangelho, guarda isso que eu vou te falar no coração. Evangelho, eu pus isso o dia que eu me converti, irmãos, no meu coração. É renúncia. Evangelho é renúncia. Você quer seguir o Evangelho? Quero, pastor, você tem que renunciar. E sabe o que você vai renunciar? A tua vida, teus desejos, tuas vontades, tudo que é teu, para viver a vida daquele que te chamou. Bom, mas pode ser, e eu tenho que pegar meus desejos, vontade de jogar na lata do lixo. Nunca os teus desejos, as tuas vontades, o que você acha ou deixa de achar, vai estar acima daquilo que Deus declarou em Efésios 3:20, muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos. Digam graças a Deus. Amém, Jesus? Então ele disse aqui, olha, fiel é Deus, pelo qual fostes chamados para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Eu me lembro que um dia eu estava orando no Rio de Janeiro, morava no Rio de Janeiro, morava no Meier. Se tiver alguém do Rio de Janeiro me assistindo, eu morava na rua Cônego Tobias, número 21, no Meier, do lado da estação do trem, na nossa igreja. E aquele dia eu estava muito chateado, muito triste, muito invocado, muito tudo, sei lá por que eu estava tudo, mas eu estava. Desci, fui lá, fiz uma oração, falei com Deus, chorei, berrei, gritei, tal, e aquela coisa toda. E eu me lembro que naquele dia eu disse para Deus o seguinte, eu disse, Deus, eu vou dizer uma coisa para o Senhor, é impossível que eu vou falar para o Senhor, mas eu vou falar, certo? Para mim largar do Senhor, só se o Senhor aparecer na minha frente, cara a cara, e você sabe que isso é impossível, né? Todo mundo sabe disso, não sabe? A Bíblia diz que aquele que vê Deus frente a frente, se tal, não vai viver, mas não vai mesmo, certo? Moisés viu ele pelas costas, mas o Ayrton queria ver ele pela frente. Falei, você vai ter que aparecer na minha frente, olhar dentro dos meus olhos, e vai ter que dizer para mim assim, olha, Ayrton, não te quero mais. Eu falei, eu sei que é impossível isso acontecer, mas eu vou dizer uma coisa para o Senhor, ainda que aconteça, eu quero dizer para o Senhor que o Senhor está face a face com um Jacózinho aqui que mora no Rio de Janeiro. Eu vou grudar no Senhor, enquanto o Senhor não me abençoar, eu não largo, porque eu não largo mesmo, Deus. Você tem que ser insistente naquilo que você quer, irmãos. Não é simplesmente, não, eu vou olhar isso aqui, ó, você foi chamado para quê? Você está aqui hoje na igreja para quê? Deus te chamou para quê? O que você acha?
Não, é para encher o banco da igreja. Mas encher o banco da igreja, meu irmão? A Bíblia diz, se ninguém clamar, as pedras clamariam. Então eu e você não faz diferença nenhuma, muita não. Se não quisermos, lógico, bem entendido, né? Tem que deixar isso bem claro. Certo? As pedras clamariam, ele levantaria adoradores das pedras. Mas aí a pessoa não para e ela não vê o qual ela foi chamado. Não, eu sabe o que é? Uma vez um pregador chegou para mim, ele já tinha aí uns 10 anos de ministério. Ele chegou para mim e disse, pastor Ayrton, eu vou sair da igreja. Você vai sair da igreja? Isso há muitos anos atrás. Ele falou, vou. Eu falei, mas qual é o motivo? Então, pastor, eu não vou sair assim do ministério, né? Vou ser um bom membro, vou sentar, vou ouvir a palavra, mas não vou pregar mais não, porque eu não tenho chamado. Eu falei, você não tem chamado? Ele falou, não. Eu falei, certeza? Ele falou, pastor, absoluta, já orei, já falei, olha como o diabo é um enganador, já orei, já falei, já isso, um monte de coisa. E eu só ouvindo, eu falei, realmente, você não tem ministério, irmão. Está vendo, pastor? O senhor está confirmando tudo aquilo que Deus já me falou. Eu falei, eu estou confirmando? Eu falei, então, antes que a gente continue com mais confirmações, só me diga uma coisa, que Deus é esse que te enganou? Eu acho que você não deveria nem que continuar servindo a Deus, porque Ele te enganou, Ele te fez de trouxa, rapaz. Aí ele já espantou, né? Eu falei, te fez de bobo. Olha, pensa uma pessoa sendo feita de bobo para Deus, perante Deus. Você foi um. O pastor, eu não estou entendendo. Eu falei, Deus pega você, te chama, da vida bandida que você tinha, te coloca no caminho dele, te dá um chamado, você prega mais de 10 anos no ministério, para agora Deus falar que ele errou no seu caso? Poxa vida, hein? Eu não sei você, mas se é comigo, Deus ia arrumar uma encrenca danada, porque eu ia encrencar com ele. Falei, bom, por que o senhor fez isso comigo? Tinha tanta coisa para fazer na minha vida, poxa vida, né? Falei, aonde, rapaz? Você está ouvindo a voz, o canto da sereia, e o cão está falando no teu ouvido, você está dando tréguas a ele, certo? Deus, ele não erra. Olha isso aqui, fiel é Deus pelo qual fostes chamados para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Comunhão é outra palavra que quando eu tenho com o Senhor, eu tenho paz, eu tenho tranquilidade, eu tenho alegria, eu tenho felicidade. Tem gente que está no ministério, está triste, está chateado, não, mas peraí, você está triste, chateado por quê? Eu acho que eu falei, não sei se eu falei aqui, se eu falei em alguma igreja, falei, o mal do ser humano, sabe o que é? Colocar os olhos no outro ser humano. Por isso é que fica tudo frustrado. Olha para Jesus, meu irmão. Hoje eu entendo por que meu pastor disse para mim, aí você já viu cavalo puxando carroça na rua? Já, pastor. Ele ainda falou assim, tem um negócio na cara, né? Falei, aquele negócio chama viseira. Falou, você sabe para que é? Eu falei, sei, para não tirar a atenção do animal, ele não parar para comer. Só olhar para frente. Então coloca uma viseira espiritual e olha para frente, olha para o teu Senhor, olha para aquele que te chamou. O ser humano fica frustrado porque, eu esperava lá. Não, eu espero em Deus. Eu espero em Deus, irmãos. É Deus quem vai reverter, é Deus quem vai mudar. Amém, Jesus? Vamos lá para Romanos, capítulo de número 16. Ao único Deus, o que, igreja? Sábio. Seja dada glória por Jesus Cristo para todos sempre. Amém. Ao único Deus, o que? Sábio. Acabou. Sabedoria se manifesta aí. A grandeza dele se manifesta aí. Eu li para você Gênesis 17:1. Abraão, anda no meu caminho,
seja perfeito. Pronto. Simplesmente seja perfeito. Você quer fazer a coisa fluir, Abraão? Quero. Anda no meu caminho, seja perfeito. Você quer ter paz e alegria no teu coração, Abraão? Quero, Senhor. Anda no meu caminho, seja perfeito. Ou Abraão, você quer ter saúde, prosperidade, vida abundante? Quero, Senhor. Anda no meu caminho, seja perfeito. Ou Abraão, tem uma coisa que falta na tua vida, né? Ah, Senhor, um herdeiro, meu filho. Pois é, você quer esse filho? Quero, Senhor. Anda no meu caminho e seja perfeito. Dá uma idazinha em Deuteronômio capítulo 10, para a gente encerrar, irmãos. Começando no versículo de número 17. Pois o Senhor vosso Deus é o Deus dos deuses. É o Senhor de quem? Dos senhores. O Deus grande, poderoso e terrível, que não faz acepção de pessoas, nem aceita recompensas. Poderíamos parar por aqui, né? Já estaria bom, não está? Quer dizer, quem é Deus? Deus, ele é Deus dos deuses. Ó, pastor, tem ali, Deus está acima dele. Ah, Deus está acima dele. Ah, mas Deus está acima dele. Tá? Ele é Senhor dos senhores. É aquilo que eu te falo, quando o nariz dá uma levantada, acima desse nariz tem o Senhor. Combinado? Deus está acima de tudo e de todos. O Deus grande, poderoso e terrível. Ele é tremendo, terrível aqui é tremendo, né? Que não faz acepção de pessoas. Ele não quer saber, irmãos, se alguém te acha bonito, feio, esquisito, magro, careca, cabeludo, né? Nariz está torto para o lado direito, a orelha, uma é colada aqui na cabeça, a outra é a orelha de abano. Ele não quer saber se você é rico, pobre, tem dinheiro, não tem, se é dono de propriedade. Ele não quer saber se você estudou, tem 1, 2, 3, 5, 10, 15 faculdades. Ele não está querendo saber se você é preto, branco, amarelo, vermelho, azul marinho, sei lá mais que cor que tem por aí. Ele não quer saber de nada disso. Ele não faz acepção. Acabou. Esse negócio de acepção aí de pessoas é na sociedade que vivemos, certo? Mas Deus não faz acepção de pessoas. No 18, e nem aceita recompensa. Deus, o negócio é o seguinte: eu estou aqui com 10 mil reais, vou fazer uma grande oferta, mas o Senhor me cura. Você pode levar seus 10 mil reais embora, porque a cura já te foi dada, você não precisa comprá-la. As coisas que vêm de Deus para a nossa vida são gratuitas, digam graças a Deus. Aí no 18 ele diz assim, olha, que faz justiça. Ele faz o quê, irmãos? Justiça ao órfão e à viúva, ama o estrangeiro, dando-lhe pão e veste. Pelo que amareis o estrangeiro, pois fostes estrangeiro na terra do Egito. Ao Senhor teu Deus temerás, e a Ele servirás, e a Ele te chegarás, e pelo teu nome jurarás. Você quer que fala mais o quê? Ele possui todo o poder, toda a capacidade. Mas a pessoa não para enxergar isso na vida, irmãos. Ela acha que ela tem que ir por ela acha que ela tem que fazer, né? Ela acha que ela pode ser uma pessoa desmerecida. E eu vou te falar a verdade, irmãos. Eu tenho umas coisas dentro de mim, que eu na verdade, já funcionam antes de eu ter Jesus. Por exemplo, quando eu não tinha Jesus, você ainda não sabe quase nada da minha vida, mas eu tive até os 21 anos, uma vida que ela começou no erro aos 8 anos de idade, certo? Por que aos 8 anos, pastor? Porque aos 8 anos de idade,
eu comprei meu primeiro maço de cigarro e eu fumei ele inteirinho. Inteirinho, eu fui para o bosque de Ribeirão Preto, com um maço de cigarro, 8 anos, sentei lá no bosque de Ribeirão e acendia um, e puxava o outro, e apagava um, acendia o outro. Foi um maço de cigarro inteirinho, porque eu não podia levar o cigarro para casa. Começou ali. Mas depois disso, irmãos, a coisa ficou encardida para o meu lado. Ficou bagaceira mesmo. Aí eu enveredei mesmo, na bandidagem mesmo, legal. Mas, enfim, eu nunca consegui, por exemplo, ter mágoa de pessoas. Eu não consigo isso. Se eu fizer esforço, eu não consigo. Olha, eu vou me esforçar para não gostar de você. Eu não vou conseguir. É uma coisa impressionante isso dentro de mim, irmãos. Impressionante isso dentro de mim. Nunca tive mágoa de ninguém, mas de ninguém. Olha, que eu já passei maus bocados na minha vida, hein? Outra coisa que eu nunca deixei ninguém fazer comigo, me desmerecer. O dia que você conversar com a minha filha, é uma brincadeira que eu faço, mas ela tem um pezinho de verdade. O Gabriel conhece isso também. A Miriante chega em mim de vez em quando, pergunte a ela o dia que você conversar com ela. A gente está conversando, qualquer coisa ela vira para mim e diz: nossa, papai, mas o senhor se acha, hein? Eu falo: não, eu não me acho, eu sou. E ponto final, acabou. Você sabe por que eu sou? Porque não existe outro Ayrton na face da terra. Existe? Sim ou não? Não, eu sou o único. Eu costumo dizer que Deus me criou, pegou a minha forma e jogou lá fora. Pronto. Pode até ter um sósia, um parecido demais comigo, certo? Mas ou ele vai ter cabelo mais claro, ou vai ter mais escuro, ou o nariz é maior ou é menor que o meu. Se for maior também, vai lá na rua, né? Porque não é possível. E sei lá o que acontece, irmãos, mas não é igual. Peraí, me desmerecer, sendo que um Deus que eu sirvo me dá toda a capacidade, chega a dizer que eu, Ayrton, tenho a mente de Cristo. Quem é que vai falar que isso não é real para mim, irmãos? Hein? Quem é que vai falar o contrário para mim? Mas já tentaram, pastor? Misericórdia, irmãos. Misericórdia. Você não faz nem ideia. Mas nunca deixei. Você só é uma pessoa desmerecida se você se deixar levar por conversas estranhas. Caso contrário, não é. Cada pessoa tem o seu valor diante do Senhor. Digam graças a Deus. Então, olha bem, pois o Senhor vosso Deus, é o 17, é um Deus dos deuses, o Senhor do Senhor, o Deus grande, poderoso e terrível, que não faz acepção de pessoas, nem aceita recompensas, que faz justiça ao órfão e à viúva, ama o estrangeiro, dando-lhe pão e veste. Pelo que amareis o estrangeiro, pois fosse estrangeiro na terra do Egito. Quer dizer, ele fala de um povo que foi estrangeiro lá, mas nós fomos estrangeiros também. Quando você não tinha Jesus, quem era você, quem era eu, irmãos? Né? E no versículo 20 ele diz assim: olha, ao Senhor teu Deus temerás, a Ele servirás, e a Ele te chegarás, e pelo seu nome jurarás. Somente a Deus. Quando eu ajo, quando eu tomo as minhas atitudes baseadas nas palavras que Deus profere, meu irmão, eu vou andar em paz, eu vou andar tranquilo. Eu conversava esses dias com o pessoal, e aí eles são de outra igreja, tá? Para deixar isso bem claro. E aí, conversando lá, um rapaz tinha um testemunho para dar, e chegou na igreja dele, chamou um auxiliar lá, uma pessoa que ajuda na igreja dele, e disse: olha, fala para o pastor se eu poderia dar um testemunho aqui. Aí a pessoa que foi lá, o obreiro, o auxiliar, sei lá quem é,
ô pastor, tá bom, voltou, né? Voltou e disse o seguinte: olha, o pastor mandou perguntar se o testemunho foi no ministério dele. Só de ouvir isso eu já azedei, eu já fiquei azedo. Mas azedo assim, pior que limão. Espera aí, se é ou se não é, é indiferente. Mas enfim, volta lá a pessoa que estava levando um recadinho. Ô pastor, não foi. Foi no ministério de quem? Lá do meu pastor e tal, o pastor que era meu pastor. Aí o pastor disse assim, olha, você pode até dar o testemunho se você não citar o nome do pastor. Irmão, o que você está me falando? Que caso é esse que você está me contando? Pois é, pastor. Eu falei, o que o rapaz fez? Disse, não vou dar testemunho não. Se não quer, não quer. Bom, mas espera aí um pouquinho, como é que é? Testemunha para glorificar quem? O pastor ou Jesus? Que loucura é essa, irmãos? Que evangelho louco é esse que eu estou vendo por aí, que eu estou desconhecendo? Que não é o evangelho que eu conheci. Que miséria! Vamos rasgar o verbo. A Wanda não gosta, não, mas eu vou rasgar o verbo. Que desgraça é essa desgraçada? Porque desgraça já não é boa, e se a desgraça for desgraçada, aí que concentra tudo mesmo. Que porcaria é essa? Que praga é essa? Espera aí, o cidadão, a pessoa que é louvor e honra para ela, louvor, honra e glória e adoração e exaltação, sejam dados ao nome do Senhor. Para mim não interessa se você era de outra igreja, chegou aqui e disse, pastor, eu tenho um testemunho para dar. O seu testemunho é para glorificar a Deus. Amém, Jesus? Louvado seja Deus que Ele usou aquele pastor lá, né, que te abençoou, e você alcançou a bênção. Louvado seja o nome do Senhor. Mas meu Deus do céu, eu tenho visto cada coisa, meu irmão, que está me deixando assim, de boca aberta. De boca aberta. Uma verdadeira aberração. Aí o que acontece? A pessoa passa a não ter paz, ela não tem tranquilidade, ela não tem alegria, ela se fecha, ela vira uma pessoa, a Bíblia diz que pela iniquidade de muitos, o amor se esfriaria, e isso é uma realidade. Vai se esfriando, vai acabando, a pessoa vai ficando longe. Esses tempos atrás também eu conversava com uma outra pessoa, porque eu conheço, na verdade, irmãos, eu não conheço só o povo da minha igreja, eu conheço muitos irmãos de outras denominações. Eu conheço irmãos da Assembleia, eu tenho amigos de outras igrejas em Campo Grande, entendeu? Amigos que eu digo assim, conhecidos, é amigo de internet, mas as pessoas me assistem, me vê, falam comigo, mandam recado, pedem oração, e eu atendo todo mundo, irmãos. Eu sempre disse o seguinte, uma vez, quando eu saí do Tatuapé, isso eu falei no Tatuapé, eu falei em Bragança Paulista, eu falei em Araçatuba, eu falo em todas as igrejas. O dia que eu sair daqui eu vou te falar o mesmo. Não sou mais o seu pastor, mas não deixei de ser pastor. Eu continuo sendo pastor. Se precisar de mim, independentemente se o seu pastor vai ter condições ou não, eu entro na batalha junto contigo, é a oração dele, a sua e a minha junto. Quer dizer, cordão de 3 dobras demora mais para ser arrebentado. Amém, Jesus? E aí conversávamos e tal, e a pessoa disse, pastor, lá na minha igreja, o meu pastor era mais ou menos como o senhor. Como eu? Em quê? Incentivava o povo a levar a Bíblia na igreja e olhar na Bíblia. Eu falei, e agora? Agora não. Agora, o pastor que está lá agora, que é o dirigente da nossa comunidade ali, ele chega e ele abre o computador. Eu não tenho nada contra, irmãos, nada contra, só que eu sou da época que eu gosto de folhear a Bíblia, é assim que eu vou conhecendo, porque se eu te perguntar a sequência de nomes, começando do Gênesis
E terminando no Apocalipse, no computador, capaz de você não me falar, mas aqui, por manuseio, você vai saber. Por incrível que pareça. E eu falei, bom, mas e aí? Ele abre o computador, ele lê e não quer que ninguém abra a Bíblia. Todo mundo tem que ficar olhando para ele. Aí é estranho demais, porque eu quero que leia, eu quero que participe, porque eu faço questão seguinte: contra a minha palavra você pode ir, mas quando eu te mostro na Bíblia Sagrada, você lendo o que está escrito, que eu estou pregando para você, contra fatos não tem argumentos. Quero ver você ir contra a palavra de Deus. Amém, Jesus? E vou te dizer mais, hein? Eu vou estranhar, fazer alguns de vocês aqui ficar estranho assim comigo, tá? Eu ainda não te falei não, mas é só um toquezinho. Eu não gosto nem que olhe a Bíblia pelo celular. O bom seria você ter uma Bíblia mesmo e trazer ela e ler, folhear ela. Isso é que é o melhor. Quer dizer, ultimamente as pessoas fazem tudo ao contrário, gera um monte de porcarias na vida e depois, poxa vida, Deus não quer me abençoar não, Deus quer te abençoar. Às vezes nós que estamos dando o passo errado. Deus queria dar Isaac para Abraão? Sim ou não? Bom, se você falar não, eu iria te perguntar, por que que deu? Por que que ele fez com que um homem de 100 anos engravidasse uma mulher de 90? Eu ia te fazer um monte de pergunta aqui, né? É lógico que é assim, certo? Mas antes ele disse para ele, eu sou o Todo-Poderoso. Eu posso todas as coisas, não tem nada que eu não possa fazer, não tem nada que eu não possa resolver, não tem nada que eu não possa solucionar. Agora, no teu caso, ande na minha presença e ser perfeito. O erro não está em Deus, irmãos, o erro está em nós. Amém, Jesus? Esse é o recado que eu tinha para você, terminando aqui esses 7 passos ao qual eu te falei, que eu estaria te dando uma direção para que você pudesse continuar nessa sua caminhada mesmo com Cristo, tá bom? Curve a sua cabeça, feche os teus olhos e ligue o teu pensamento. Pai, no demais que o Senhor fale em cada coração, com cada vida, no coração de cada pessoa, que o Senhor possa abençoá-los, que o Senhor possa guardá-los e protegê-los com o teu poder, com a tua graça. Jesus, eu tenho a certeza que o Senhor tem uma bênção grande para cada um de nós, mas uma bênção que vai além daquilo que pedimos ou imaginamos. Então, Espírito Santo de Deus, que o Senhor os abençoe, que o Senhor os guarde, que o Senhor os proteja, que o Senhor os envolva na força do teu poder, pois eu coloco este povo em tuas mãos, e na certeza, Deus, da tua bênção, eu quero te agradecer, para a glória do teu santo nome, em o nome do Senhor Jesus. E todos digam graças a Deus, e vamos aplaudir o Senhor bem forte.